Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Hoje trago um tema bastante sério. Bolsonaro tem feito sua campanha falando que Lula é uma ameaça à liberdade religiosa, dizendo que Lula vai fechar igrejas, que Lula vai impedir as pessoas de professarem a sua fé. Em 1989, o Collor acusava o Lula de que ele iria sequestrar a poupança das pessoas. O discurso principal do Collor era que com Lula as casas, a mesma coisa de hoje, inclusive, as casas seriam ocupadas, que teriam um projeto de casa social, onde ia entrar uma pessoa para morar contigo, com a família, com 3 crianças, cachorro, etc. Você ia ter que dar o quarto. Que ia fechar a igreja. O Collor falava exatamente a mesma coisa, que o Lula ia fechar a igreja. E também falava que ia sequestrar a poupança, o recurso do banco das pessoas. O que Collor fez? Logo, como primeira medida de governo, sequestrou a poupança do povo brasileiro. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o Bolsonaro está acusando o Lula e está dizendo que o Lula vai fazer o que ele está pensando em fazer no Brasil. Né? Bolsonaro pretende implementar no Brasil um talibanato tupiniquim. Eu venho falando isso há muito tempo, desde antes da eleição de 2018, que o que está se construindo é um acordo entre eles e a plutocracia da igreja evangélica, porque os evangélicos não são iguais a esses líderes fanáticos e criminosos. Há evangélicos em todas as partes do Brasil, pessoas de bem, pessoas que têm a sua fé e que precisam ser respeitados, como o nosso pastor José Barbosa, que esteve até agora aqui comigo no Fórum 11:30. Mas há uma cúpula dirigente que tem um projeto de poder, um plano de tomar, né, a religiosidade no Brasil e de ser, de alguma forma, tão influente a ponto de derrubar presidentes, colocar presidentes e implementar a sua agenda fanática de cerceamento de direitos e liberdades. E esse talibanato do Tupiniquim passa pela reeleição de Bolsonaro. Passa pela reeleição de Bolsonaro e ameaça o catolicismo, e ameaça a Umbanda, e ameaça, inclusive, agnósticos como eu, porque no momento em que se estabelecer esse novo reinado, porque Bolsonaro, se reeleito, não vai ficar mais os 4 anos, pegar o boné e jogar peteca na praia. Não, se reeleito, ele vai mudar a Constituição, ele vai mudar os ministros do Supremo, ampliar o Supremo, como já disse o seu vice Mourão, vai fazer do Brasil uma dinastia dele mesmo e de sua família. Vai sim se reeleger de forma indefinida, vai mudar o voto da urna eletrônica para a urna de papel para poder roubar a eleição, vai mudar a distribuição de deputados, a depender dos estados que são mais favoráveis, como a ditadura fez, para poder ter maioria, sempre maioria no Congresso. Quem conhece, quem viveu o pacote de 74 sabe do que eu estou falando. A ditadura criou o senador biônico, né? Criou territórios para poder ter mais deputados eleitos nesses lugares mais distantes, onde eles eram fortes. Bolsonaro vai fazer isso. E ao fazer isso, e consolidando na população a maioria evangélica controlada por Edir Macedo, por Malafaia, por esse pessoal que não tem fé alguma, na verdade, que não tem compromisso cristão algum, ele vai conseguir implementar a sua agenda, que é de supremacia religiosa, de um tipo de religião, e as pessoas vão ter que obedecer, porque o Estado e a religião serão
a mesma coisa, como no Afeganistão. De alguma maneira, escolher Bolsonaro é também estar escolhendo esse projeto de poder para o país, para os seus filhos, para os seus netos. É preciso discutir isso com mais seriedade, né? E é preciso conversar, especialmente com os católicos, nesse caso, né? Do que significou isso, do que aconteceu ontem, e eu quero que o Guilherme coloque na tela aqui, para que você veja. Pode tirar, Guilherme. Cara com um copo de cerveja, estampado de Bolsonaro, as pessoas agredindo os repórteres, tumultuando, isso tudo no santuário, no lugar onde a minha querida Maria Flor estava contando, por exemplo, ela é católica, relação dela com a Virgem com Aparecida. Eu vejo pela minha mãe, pela minha tia, pelas minhas tias, né? A minha tia Elisa que morreu, a minha tia Leia, pela Simone, minha prima, Dona Clotilde. Na minha família tem católicos fervorosos. O que foi feito ontem foi uma usurpação da fé católica. As pessoas pedem milagres à santa. Nesse dia, saem romeiros de todas as partes. O que eles foram fazer? Foram subjugar aquelas pessoas ao seu fanatismo político. E isso será feito sempre de maneira legalizada e com o poder do Estado. Essas igrejas serão culpadas por isso. E aí do padre do que se revoltar contra Bolsonaro. Então, de alguma maneira, sim, nós temos riscos em relação à liberdade religiosa no Brasil. Temos, se Bolsonaro for reeleito. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes.